Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva, para que a gente possa fazer a reflexão desta noite a respeito do tema, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, na última reunião que ele teve com os discípulos, né? Que a gente conhece como a última ceia, ele passou a informações naquele momento aos discípulos e também ensinando. E é engraçado que ele, talvez a gente percebe, né, no próprio evangelho que a gente busca lá no Evangelho de João, Jesus ele pede aos seus discípulos que eles não fiquem perturbados, que eles não se turbem o coração, porque era para crer em Deus e nele, que havia muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, ele não teria dito. Aí a gente entra. A casa do Pai, a gente pode entender a casa de Deus, né? A casa de Deus como o universo. E as diferentes moradas são todos os mundos habitados que servem de morada para que todos nós, espíritos, nós possamos realizar o nosso adiantamento moral, o nosso progresso. E esses mundos, eles estão de tal ordem organizados, adaptados ao nosso estágio de evolução. Os espíritos desencarnados, eles não estão no mesmo patamar de evolução, de adiantamento e de entendimento. E é engraçado que, quando nós olhamos as comunicações dos espíritos errantes, ou seja, aqueles que desencarnaram e que estão entre uma encarnação e outra, muitos estão felizes, outros infelizes. A condição de influência da matéria no seu comportamento, uns recebem mais influência da matéria, ou seja, eles estão muito mais apegados ao mundo físico, outros não. Então a gente percebe que os espíritos desencarnados, cada um com o seu adiantamento moral que já conseguiu, com o seu progresso, com suas atitudes e comportamentos, eles formam, por afinidade, um mundo onde há mundos em relação, por exemplo, a nós aqui, há mundos que são inferiores e mundos superiores, e mundos semelhantes ao nosso. Então a gente tem que perceber que não existe assim, na casa de Deus, esses mundos eles não são delimitados. Existe uma classificação para que a gente possa entender de uma forma assim didática. Vamos dizer assim, os espíritos pegaram Kardec pela mão e a gente também para explicar mais ou menos como seriam esses mundos. A gente percebe que existem mundos que eles se dão um nome de primitivo, onde os espíritos eles começam as suas primeiras encarnações. Não tem senso moral, ou seja, não tem assim aquele conhecimento do bem e do mal, não tem esse senso do que é o bem, do que é o mal. A vida é muito mais material, significa que todas as atitudes concorrem para a sobrevivência. Então comer, se alimentar, se reproduzir, ter moradia, se defender para não morrer antes do tempo.
O entendimento que se tem daquilo, além de uma existência material, ainda está em desenvolvimento. Mas aí é que está, né? A gente não está neste mundo primitivo, porque a gente percebe que a gente não é só a sobrevivência do corpo. A gente precisa de algo mais. E esse algo mais traz para a gente situações de provas e situações de expiação. Onde num mundo primitivo a expiação ela existe, as provas, se a gente for entender assim, se o senso moral não está muito desenvolvido, vamos colocar que há basicamente a influência da matéria, ou seja, expiações. As provas, elas se dão muito mais intensas no nosso estágio evolutivo. Por isso que eles chamamos aqui, no nosso mundo classificado, de mundo de provas e expiações. Passando ao mundo de regeneração, um próximo passo, o mal existe, existem expiações, tem ainda o que expiar, existem suas provas, mas são momentos em que os espíritos adquirem novas forças, como se fosse uma passagem intermediária para um mundo feliz. Aí a gente vê uma questão, né? O mundo de regeneração, os espíritos estão lá para adquirir novas forças. Agora vamos pensar da seguinte forma: hoje nós estamos aqui para quê? O que seriam essas forças? Seria o quê? Conhecimento. Então, quando a gente se põe a buscar conhecimento, motivados por algo que está nos perturbando, que é engraçado, né? Todas as pessoas dizem assim, ou é pelo amor ou pela dor, a gente sempre está buscando pela dor. Essa é a nossa condição, espíritos em provas e expiações. No geral, a humanidade no planeta Terra, ela está nesta condição. Mas a gente também pode aspirar uma regeneração. Por exemplo, hoje nós estamos aqui. Nós estamos buscando conhecimento, nós estamos obtendo força. Às vezes nós vemos a casa espírita para obter uma cura, até que seja uma cura física, mas na realidade a gente está buscando curas morais. Porque faz parte da nossa natureza enquanto neste estágio de evolução, a doença moral. Quando Jesus ele coloca, né, que ele está preparando um lugar, Tomé, na sequência, ele pergunta, aquela pergunta básica, né? Se nós não sabemos para onde vais, pergunta para Jesus, como que a gente vai saber o caminho? Aí é que Jesus coloca aquele ensinamento que ele é. O caminho é a verdade e a vida. E ninguém iria ao Pai senão por ele. Aí a gente pensa assim, Tomé ele olha de uma questão bem, vamos falar, bem material, né? Bem existencial. Para onde Jesus vai? Que ele falou que iria para um lugar, ia preparar um lugar. Mas aí é que está, né? Que lugar é esse? Enquanto a gente está encarnado, é fácil da gente identificar um lugar. Estávamos em casa e pensamos assim, hoje irei à comunhão. Então nós iremos a esse lugar, que nós estamos encarnados. E por que nós iremos a esse lugar? Porque eu tenho uma afinidade com o lugar e eu estou buscando. Então eu estou indo a esse lugar. Um espírito desencarnado, ele precisa ir a um lugar? Dependendo da sua condição, sim.
aquela condição, quanto mais ele estiver apegado ao mundo material, ele precisa de um lugar, e esse lugar é onde? Normalmente é onde estão os encarnados. Agora, se a gente vê que tem espíritos que já não têm tanto essa necessidade material de referência, para onde eles vão? Então a gente começa a dar um nó e perceber que o mundo físico ele é transitório. Então o planeta é transitório. O mundo que vamos falar, é constituído de todos os espíritos que nele está encarnado, também é transitório. Então, quando Jesus diz assim, não turbe-se o vosso coração, porque assim, a gente fica perturbado, às vezes, por não ver fim ao nosso sofrimento. A gente não consegue enxergar esse fim. E aí, é aquela questão de Tomé também dizendo, mas se a gente não sabe para onde o Senhor vai, para onde, como que a gente vai saber o caminho? Que aí ele diz, eu sou o caminho, mas daí, o que seria esse caminho? A gente olha assim, para um espírito, o caminho a que Jesus se refere é o Evangelho, é aquilo que ele ensinou, é o exemplo que ele deixou. Esse é o caminho, esse é a verdade que ele estava informando. E é a vida. Porque quando a gente fala, a gente tem uma existência encarnada, mas a vida mesmo de um espírito, vamos dizer, é uma só. E é uma vida, como se diz, imortal. Uma vez criado, existirá para todo sempre. Só que essa vida ela não é monótona, ela não é presa a este mundo onde a gente sempre está passando por expiações, por sofrimentos. É isso que crede em Deus e crede em mim. Quando ele diz eu sou o caminho, ele dá o quê? A porta da transformação. Só que a porta da transformação é como se diz em outro ensinamento, ela é estreita, né? Ou seja, ela é a dificuldade. Só olha que interessante, mas ela é a dificuldade que nós construímos a dificuldade. E quando a gente fala nós, é que a gente participa também da dificuldade do nosso próximo, ou da facilidade. Quando a gente se age com menos solidariedade, com mais egoísmo, nós estamos dificultando também o nosso caminho e daqueles que convivem conosco. Porque, como semelhante a nós, eles também se afligem com as desavenças. Também são tentados como nós. Então nós passamos por tentações, essas tentações devidas às vezes ao mundo material, que é como se fosse uma questão ilusória. Então a gente pega situações transitórias e ali nós queremos fazer um caminho para a felicidade. Isso é perfeitamente normal. Na realidade, se a gente for analisar, esse é o destino da Terra. E a gente pode olhar por pelo comportamento geral de nós enquanto sociedade, a gente sempre está passando por situações em que a gente tem que ter uma escolha e essa escolha ela é difícil. Às vezes a gente está passando por situações de sofrimento, de dificuldade, pode ser material e até moral, aonde a gente vai precisar fazer as nossas escolhas. Está aí as provas. E às vezes a gente faz a nossa escolha, sofre as consequências num processo que se diz de expiatório, e assim a gente vai aprendendo. E assim a gente vai buscando parâmetros para que a gente não possa errar. Quando Jesus ele fala eu sou o caminho, o Evangelho ele tem um parâmetro. O exemplo é que Jesus deixou enquanto ele estava encarnado
É um caminho que serve como parâmetro. Mas mesmo assim a gente fala, mas nós não somos Jesus. Tudo bem. Vamos concordar que não. Nós não temos ainda a capacidade de pensamento, de atitude que ele teve. Mas a gente consegue usar uma coisa que é o raciocínio. E a gente começa a tentar, no nosso íntimo, buscar reflexões. Quando a gente busca informação e a gente descobre que às vezes a gente está em erro, porque a gente percebe isso, porque a gente já tem, a gente não é totalmente zero de conhecimento. A gente tem conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje pode proporcionar para a gente uma vida melhor amanhã. É aquilo que se dá. Na sequência desse ensinamento, quando Tomé lhe pergunta para onde vas e ele fala que é o caminho, um outro discípulo, que é o Filipe, pergunta: então mostra-nos o Pai, ou seja, mostra-nos Deus, e isso já basta. Aí Jesus ele fala: nossa, há quanto tempo estamos juntos? Já mostrei o Pai, isso bastou? Não, não basta. Porque assim, o trabalho de progresso que o Espírito realiza, é Ele que realiza. Mas nós temos assim, não por uma acomodação, mas uma maneira de pensar, isto é comum no grau de evolução deste planeta, que às vezes a gente coloca as nossas felicidades ou na matéria, ou num ser que não seja a gente. A gente sempre está buscando, às vezes, um salvador. Às vezes a gente sempre está buscando alguém que tenha um poder de assinar uma lei que ele acabe até com as desigualdades que existem no mundo. Aí ele, bem intencionado, por vaidade, ou o que quer que seja, ou até por uma bondade, mas sem conhecimento, ele vai lá, pá, carimba a igualdade no papel. Aí a gente lê na nossa lei civil, todos são iguais perante a lei. Aí você vai para a prática. Todos são? Não. Tem pessoas mais diferentes que as outras. Esse é um mundo de provas e expiações. E olha que interessante, quando a gente olha assim na lei de igualdade no livro dos Espíritos, todos são iguais perante Deus. Muda de figura. Muda de figura. Perante a lei dos homens, a gente se esforça para buscar uma igualdade. Mas existem seres humanos que eles se acham mais iguais que os outros. E aí é que está, a gente tem que... E às vezes eles acreditam em Deus. Eles oram para Deus todos os santos dias. Nós podemos estar nessa mesma situação. Orar para Deus todos os santos dias pedindo forças e levantamos, quando nós vamos para o nosso dia a dia, nós nos achamos mais iguais que outros, ou mais escolhidos que outros. Então não basta simplesmente mostrar Deus. A gente precisa, vamos dizer assim, ir até Ele, seria uma metáfora, mas a gente precisa entender quando Jesus diz que, ora, ele estava em Deus e Deus estava nele. É a questão de a gente comungar, ou seja, participar do nosso dia a dia conforme a lei divina. Então a gente precisa o quê? Conhecer a lei divina. E como a gente fica sabendo da lei divina? Analisando as nossas atitudes.
colocando sempre o nosso semelhante como um parâmetro para as nossas atitudes, buscando na informação de Jesus aquilo que ele veio até aqui e prontificou a ensinar. Isso tudo parece uma utopia, mas é interessante que a gente não pode se iludir que o planeta Terra ele não é um mundo regenerado. Este cantinho que nós estamos agora, ele pode se assemelhar a um mundo regenerado. Neste momento. Então a gente tem que imaginar que aqui, onde nós vivemos, não é tudo de ruim. Não são todos que estão num hospital doente. Não são todos que estão entregues aos vícios. Há espíritos que estão buscando. Há espíritos que estão buscando a cura. E há aqueles que já se curaram. E por uma questão que os mundos são solidários, eles retornam para ajudar aqueles que ainda precisam de cura. Jesus é um espírito nesta situação. Ele não é um habitante do planeta Terra. Ele é um habitante do que? Um mundo que se diz um mundo perfeito, né? Ele é habitante, não é espírito errante. Ele já está na morada do Pai. Ou seja, a sua habitação não é circunscrita. Agora, a gente não sabe ao certo o porquê ele tem essa afinidade conosco, né? Mas é certo que ele é responsável moralmente pelo um progresso que ele iniciou. Isso ele é. Porque uma vez que ele passou por aqui e deixou ensinamentos, esses ensinamentos mudaram a configuração do mundo. E olha que interessante. Sem violência. Aí muitos vão dizer, nossa, mas o cristianismo às vezes foi imposto na base da violência. Aí é que está. Por isso que se diz, não basta só mostrar Deus. A gente precisa trilhar um caminho, e esse é individual. E a humanidade ela está trilhando esse caminho, e nós estamos também nesse caminho. Então, quando Jesus ele fala para a gente não se perturbar, que como se diz, as misérias humanas que existem aqui nesse planeta, ela tem uma causa. A causa está no próprio comportamento dos habitantes desse lugar. Só que olha que interessante, a gente pode comparar aqui a própria cidade de São Paulo. Se a gente olhar aqui o Campo Limpo, o Marizal, a gente vai encontrar o quê? Um bairro já urbanizado e tudo mais. Tem rede de esgoto, tem energia elétrica, tem tudo essa urbanização. Se a gente for na mesma cidade de São Paulo, aqui para o lado de Parelheiros, a gente vai se deparar com um ambiente completamente rural. E mais um pouquinho adiante, completamente ainda cru, como era há 500 e tantos anos atrás, quando os primeiros portugueses começaram a chegar aqui. Ali para os lados da Serra do Mar. E ainda estamos em São Paulo. Agora, a gente também pode perceber que existem lugares dentro de São Paulo onde a gente pode viver mais tranquilamente e outros lugares não. Nós estamos aqui dentro de São Paulo, a comunhão está aqui. Um ambiente que a gente pode considerar nesses 30 minutos que nós ficamos aqui, um ambiente, um clima de regeneração. E nós podemos estar a 2 ruas abaixo, aonde a gente pode encontrar uma situação de completo desespero. Pessoas sem rumo. Nós podemos se deparar com pessoas ainda num hospital. Nós podemos se deparar ainda com pessoas que já descobriram que está doente moralmente. E pessoas que além está completamente alheia.
completamente alheia a tudo. E continuando batendo sempre na mesma tecla. A gente percebe que existem pessoas que elas convivem com situações assim, com causas miseráveis, e a pessoa parece que aquilo é tranquilidade total. E às vezes a gente percebe que tem pessoas que a gente fala, nossa, se nós tivéssemos o poder que ele tem, o que ele tem, eu ficaria mais tranquilo. E a pessoa não está tranquila. Então a gente percebe que aqui mesmo, nessa cidade, existem vários mundos. Se a gente expandir isso para o universo, porque a humanidade do universo não está no planeta Terra, não está, muito menos aqui na cidade de São Paulo. A gente vai perceber que existem várias conceituações de mundo. E como que nós podemos trilhar essas situações? Buscando trabalhar pelo nosso progresso. Crer em Deus faz com que a gente tenha esperança. Mas se a gente só crer, orar e não agir, e não procurar o que é o agir para o Espírito, ele fazer reflexões da sua atual situação, e nós encarnados mexer o corpo, a gente vai começar a entender a que Jesus disse que ele era o caminho, ou seja, o seu ensinamento, que levaria a uma verdade. E essa verdade é a vida. Porque às vezes quando a gente tem um conceito de vida, o conceito de vida ele é muito, mas muito assim, abstrato. Mas normalmente quando a gente está numa situação ruim, a gente fala assim, que vida. Mas essa é a vida que Jesus colocou lá nos seus ensinamentos. Então, ele demonstra que não. Ele demonstra que não. Então, quando o Felipe fala, basta mostrar Deus, não basta só a crença em Deus. Creia em Deus e creia em mim. Em mim, não. Como ele diz, Jesus. Ou seja, crer naquilo a que ele ensinou. E como se diz, ele como modelo e guia que serve para nós, enquanto aqui encarnados, a gente precisa o quê? Trabalhar, fazer uma reflexão, e a gente vai perceber que dentro de nós já existe uma consciência do bem. E que dentro de nós já existe, às vezes, a solução dos nossos problemas. E às vezes a gente busca ajuda. E a ajuda, ela vem à medida em que a gente consegue entender. É sempre no entendimento. Nunca há uma imposição. Todas as vezes que alguém impor a nós, faça isso, faça aquilo, porque se não fizer isso, acontece isso, aquilo, é complicado. É muito complicado. Mas quando a gente encontra paz interior, fora, mas sempre usando uma reflexão do que nós estamos fazendo e para onde nós queremos chegar, a gente começa a ficar mais tranquilo. Por mais que nós estejamos num mundo onde o mal supera o bem, a gente começa a entender que a gente precisa dar um passo adiante, progredir, se regenerar. Então, que todos tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade.